Senhoras e senhores, o programa de hoje vai tratar de alguns assuntos bem interessantes. O primeiro deles, na minha opinião, o mais extraordinário, porque é a primeira vez desde 2006 que isto acontece, nós tivemos a fuga de 2 presidiários do Presídio de Segurança Máxima em Mossoró, Presídio Federal, e essa fuga se deu na madrugada do dia 14 às 3 da manhã. Por coincidência ou não, 2 presos, que lá as celas são particulares e individuais para cada preso, ambos, simultaneamente, fizeram 2 buracos na parede onde ficava a luminária de cada cela. Passaram por esses 2 buracos com ferramentas que tinham, entre aspas, roubado, segundo dizem, pelo menos foi o que disse o Ricardo Lewandowski, hoje ministro da Justiça, de que teriam sido furtadas essas ferramentas. Mas vem o detalhe. As ferramentas precisavam ser necessárias para fazer um buraco na parede e também tinha que ter um alicate, que depois nós vamos ver como é que se deu isso. E eles ultrapassaram 8 barreiras. Primeiro, saíram das celas pelas luminárias, entraram no sistema de tubulação superior do presídio de segurança máxima, foram para o telhado, desceram do telhado e com um alicate romperam as 2 ou 3, não falha a memória agora, mas parece que são 2, mas o total são 8 obstáculos que eles tiveram que superar para se evadirem do presídio de segurança máxima. Um presídio de segurança máxima que desde 2006 foi o primeiro, se não me engano, em Catanduva, 2 de março de 2006, nunca na história desses presídios alguém conseguiu sair de dentro da unidade prisional. Por incrível que pareça, chegou um governo de esquerda, especialmente do PT, que conseguiram fazer essa façanha que até então ninguém tinha conseguido êxito. E talvez nem tentaram, porque era impraticável qualquer tentativa. Agora está se tentando cogitar da possibilidade de ter havido ou não facilitação, né? Algum comprometimento de agente penitenciário, algum comprometimento de toda, né? Na minha concepção teria que ser toda praticamente aquela cadeia de agentes penitenciários que estariam ali naquela terça-feira de carnaval, dia 14, e na madrugada se evadiram. Ainda estão foragidos, ninguém sabe onde estão. Começaram com 300 homens, 2 helicópteros, já aumentaram agora o número de participantes, né, para conseguir trazer de volta estes presos de segurança máxima e presos de alta periculosidade, envolvidos com comando vermelho, tráfico de arma, homicídios, latrocínios. Inclusive, eles estão deslocados de setembro de 2023, foram para essa cadeia de segurança máxima, exatamente porque participaram de um motim lá no Acre, onde houve 5 mortos, com 2 presos decapitados, inclusive. Veio a gravidade e a violência desses presos que fugaram de uma cadeia de segurança máxima federal, num governo do PT. Isto é vergonhoso, meus senhores. É vergonhoso e isso se dá com a conivência do crime organizado que se infiltrou, com certeza, em toda a cadeia política que a esquerda, de alguma forma, articula. A cadeia política, porque sempre houve uma espécie de simbiose, uma complacência, uma generosidade com o criminoso, como se o criminoso fosse alguém para ser resgatado para o meio social, fosse alguém que precisava do convívio do político. E nós vemos que isto é o que está acontecendo. O político está convivendo com o preso convive com o político e assim por diante. A criminalidade está se acrescentando, crescendo, está se tornando mais potencializada com o governo de esquerda que nós hoje, né, temos no nosso país. Isso é triste, isso é vergonhoso e é evidente que houve toda uma cadeia de facilitação com pessoas que ajudaram,
que forneceram ferramentas próprias para a execução dessa fuga, para poder furar a parede, sair pelas luminárias, depois juntos, simultaneamente, fazendo a mesma coisa, fugindo do ambiente onde estavam e levando pânico para toda aquela sociedade ali de Mossoró. Tá toda aquela vizinhança alucinada com aquele movimento de helicópteros, agentes penitenciários correndo, policiais do DOPS, não, do Exército, e também agentes federais, né, todos ali procurando por eles, porque são perigosos e a sociedade e o meio daquela comunidade está alarmada com esse episódio. Assim como todo o Brasil está, porque se está vendo cada vez mais crescer a criminalidade e, ao mesmo tempo, uma relação promíscua que tem a esquerda com o cadeiro, a esquerda com o criminoso, a esquerda com aquele delinquente que começa na cadeia de delinquência e depois tem as facilitações das leis, dos legisladores e também dos próprios juízes. A gente tem visto agora recentemente, para encerrar essa primeira fase da minha observação, tem visto que uma juíza, em recente audiência de custódia, deu um casaco para agasalhar um preso que estava para ser liberado, e foi liberado, parece mentira, mas foi liberado, e, no entanto, esse mesmo juiz, num outro episódio, aí já era um homem, não era ela, mas é o juiz de Estado, né, estava perseguindo de forma grosseira uma testemunha que era um empresário. O empresário se sentindo constrangido e ele incisivamente exigindo que o empresário se manifestasse, que respondesse, e o sujeito todo constrangido como se fosse ele um criminoso. Quando, poucos dias antes, uma colega dele tratou um criminoso como se fosse um cidadão de bem. São essas contradições que a sociedade não aceita de forma alguma. Recentemente, Alexandre de Moraes, diz que a Polícia Federal apresentou provas robustas de planejamento e execução de golpe de Estado. Me impressiona, meus amigos, saber que um advogado com carreira, né, literária até, Alexandre de Moraes, possa dizer uma barbaridade dessa. Execução de golpe de Estado. Se sabe, e eu acho que já abordei isso em outra oportunidade, que o artigo 17 do nosso Código de Processo Penal atribui como inimputável, impunível, e portanto não é capaz de ser beneficiado ou favorecido pela lei, o chamado crime impossível. Crime impossível ele não existe no nosso ordenamento legal, porque ele é impraticável, ou por falta de meios, que é o caso, não tinha meios, ou por falta do objeto, de se atingir o objeto. Nenhum nem outro, nesse caso, tinha os dois elementos do crime impossível. Os dois elementos. Não havia uma arma naquele movimento, não havia nenhuma pretensão de atingir o Estado, e muito menos a ordem estatal, a não ser uma revolta contra aqueles prédios públicos que estavam representando o que é de mais reprovável, que foi aquele golpe de Estado que aconteceu no dia 15 de abril de 2021. Saibam, senhoras e senhores, que nesse dia, 15 de abril de 2021, o Supremo Tribunal Federal ratificou o voto do ministro Edson Fachin pela libertação do Luiz Inácio. Ele, com condenações de toda a natureza, foi liberto e foi considerado ficha limpa para concorrer às eleições. Ali se deu o golpe com todas as suas características. Os meios foram atingidos, o objeto foi atingido e ninguém pôde fazer nada, porque nós estávamos diante da ditadura que Rui Barbosa dizia que dela não há a quem recorrer. Atos delas, dessa ditadura, a ditadura da toga, a ditadura do juiz é a pior das ditaduras.
Ali era o momento de se rebelar, da sociedade civil se impor e não permitir que aquilo se consumasse. E se consumou a maior vergonha que hoje nós temos que suportar. Mas a história do Brasil ainda há de fazer com que isto seja reescrito e que se verifique que não era possível, e em embargos declaratórios de habeas corpus, onde só se pode examinar obscuridade, contradição da sentença primitiva e ao mesmo tempo, omissão dela, se tivesse havido, jamais poderia haver uma renovação da decisão que já tinha sido consumada e nunca revisar o ato de condenação, pois revisar o ato de condenação para dizer que o juízo não era o juízo competente. Anos depois de instaurado o processo, anos depois de tudo isso ter sido visto por todos os outros tribunais, inclusive aqui pelo nosso, da 4ª Região, anos depois, não, vamos sair por essa solução, a incompetência do Sérgio Moro, para libertar o Luiz Inácio, para que ele possamos então tirar do poder o Bolsonaro, que vinha sendo um dos presidentes mais brilhantes que esse país já viu ao longo da história. Nunca antes, na história desse país, como dizia Luiz Inácio, aconteceu um fato tão inusitado, soltar uma pessoa com condenações enormes. Para se ter uma ideia, eu peguei a ficha corrida do Lula e vamos ver as condenações dele e vossas senhorias, senhoras e senhores, poderão verificar o que ele cumpria. Ex-presidente ainda responde a outros, isso é atual, a outros 7 processos na justiça. As ações são referentes às denúncias de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, tráfico de influência, entre outros crimes. As ações correm em Curitiba, Brasília, São Paulo e têm origem nas operações Lava Jato e Zelotes. Esse homem, com esse passado obscuro, com essa ficha criminosa tão elevada, que conseguiu ter um beneplácito também do Gilmar Mendes de 18 milhões de impostos que o Instituto Lula devia à União, pois ele teve suspensa essa condenação, já em fase de execução, 18 milhões de sonegação de imposto. Bom, vocês sabem, senhoras e senhores, que só o inventário da dona Letícia, Marisa Letícia, um monte é de 12 milhões. Na data em que ela faleceu, hoje não deve estar em torno de 19, 20 milhões atualizado. E essa é só a parte dela. A parte dele é o mesmo coeficiente, porque sempre o inventário se faz pela metade dos bens. Quando morre um dos cônjuges, a outra metade fica para um dos cônjuges e aquela do decônjuge passa para os filhos, que são os herdeiros naturais. E então esse patrimônio naquela época já era desse valor, de 12 milhões, só a parte dela, mas a parte dele. E aí eu pergunto, da onde veio tanto dinheiro? De onde veio tanto recurso? Até ironizavam, dizendo que ela, vendendo a Avon, conseguiu fazer um bom patrimônio nesse trabalho dileto dela e continuado. Mas é isso, senhoras e senhores. O golpe se deu em 15 de abril de 2021. Ali se deu o golpe. E ali sim tinha todas as características de um golpe. E ninguém fez nada. Agora, quando aquela turma entra na Praça dos Três Poderes, revoltados com o golpe que sofreram, que se consumou com a eleição, que eu tenho também por suspeita, ali eles estão agora respondendo e pegando penas extraordinárias, pena de 17 anos de cadeia. Eu já fiz muito júri na minha vida, e o homicídio simples, de réu primário, homicídio, estou falando de homicídio, o sujeito pega, às vezes, 7, 8, 10 anos, 12, quando tem alguma situação mais gravosa, mas por isso mesmo, 12. Agora, 17, por ter quebrado uma mesa, por ter
pichado um ambiente, ou por ter quebrado vidro, vidraça, derrubado um relógio. Meu Deus do céu, olha a discrepância disso. Discrepância enorme que tem disso. E o pior é que eu vejo agora, estarrecido, que estão perseguindo o Bolsonaro por ele ter feito delitos de potencial insignificante, se é que se pode chamar de delito ou deslize, ou ato de pretensão, de cogitação, mas nunca praticou nada, não tem um ato de execução, Bolsonaro. E está se pegando ele para poder explicar por que Barrabás saiu. Se soltar Barrabás não é suficiente? Não, porque se não crucificar o Cristo, não se consuma perfeitamente o ato de injustiça. A injustiça tem que se consumar com a prisão do Bolsonaro. E estão colocando fatos, narrativas. Agora os 800 mil que ele mandou para os Estados Unidos para poder ficar por lá ao tempo que precisasse, quando saiu, antes de que Lula tomasse posse, está se cogitando aquele dinheiro ali, e rastrearam esse dinheiro, sabem que ele mandou, e ele confessou que mandou 800 mil para lá, porque ele precisava ter uma aplicação mais segura, não sabia o que vinha pela frente com o governo de esquerda. Agora, por que não rastreiam? A minha pergunta, e essa que não quer calar, por que não rastreiam o dinheiro do narcotráfico? Se sabe que se consegue rastrear o dinheiro de qualquer um, por que não rastreia o dinheiro do narcotraficante? Eu acho que eu sei a resposta. É porque eles também sabem o que vão encontrar e não querem encontrar isso. Agora, o Bolsonaro, esse é o foco da perseguição, das narrativas e dessa desproporção. Querem colocar na mesma equivalência, no mesmo prato da balança, o Bolsonaro com o Luiz Inácio. Mas a nação unida não vai deixar que isto ocorra, tenho certeza. E agora, no dia 25, que se avizinha, no domingo próximo, vindouro, sem ser nesse, no outro, nós haveremos de estar lá, em São Paulo, para hipotecar apoio ao Jair Messias Bolsonaro, o melhor presidente que esse país já teve, talvez na sua história. Só comparável, talvez, aos maiores, que eu não vou enumerar aqui. Mas, com certeza, o maior dos presidentes da nossa história está sofrendo uma perseguição escandalosa. E uma perseguição que se vem aparelhada pela justiça e pelos homens da capa preta. Isso, para mim, é uma vergonha. Outra excrescência jurídica extraordinária, incomensurável, jamais vista num país democrático, é aquele inquérito do fim do mundo, instaurado por Alexandre de Moraes, e que teve essa denominação de inquérito do fim do mundo pelo ex-ministro Marco Aurélio Mello. Por quê? Porque Alexandre de Moraes atribuiu a si a condição de vítima, atribuiu a si a condição de julgador, atribuiu a si a condição de investigador e também a si a qualidade de executor da pena. E nesse inquérito do fim do mundo, que não termina nunca, tem mais de 5 anos, quando todos os inquéritos sem distinção têm termo certo para acabar, este não acaba nunca. E o pior, nele se abarca qualquer situação, independentemente de foro, se é a inclinação para ser de juiz singular ou não. Por quê? Porque tudo fica dentro daquela compreensão de Alexandre de Moraes de que estaria compreendido a ação de quem quer que seja dentro da investigação que ele está processando. E ele não se atribui a condição de suspeito, não se atribui a condição também de impedido. Porque se eu tenho interesse, eu não posso me dar o direito
de ser o julgador. Porque se eu tenho interesse, eu não posso julgar, porque aí a minha condição de independência e de isonomia frente ao réu não se consubstancia, porque eu tenho interesse na condenação dele. Vejam a excrescência deste inquérito do fim do mundo. E não para por aí. Agora, recentemente, a revista Economist disse que o Brasil caiu 10 pontos percentuais na chamada democracia, falha. No índice falho de democracia, caímos 10 pontos percentuais. Viemos para 51º lugar. E por que caiu nesse índice de democracia? Porque ações dessa natureza, atos destes quilates, feitos por ministros da Suprema Corte, são inconcebíveis em qualquer democracia. E o curioso, vejam, meus amigos, vejam esse detalhe. Todos os países de esquerda, ditadura de esquerda, têm a denominação democrática no meio dela. A Venezuela é a República Democrática Bolivariana. Como é que se chama a Coreia do Norte? República Democrática da Coreia do Norte. Agora, recentemente, a Glaze, essa presidente do PT, declarou que Bolsonaro não tem nenhuma tendência à democracia. Ele não conhece democracia. Quando é bem o contrário, foi o presidente mais democrático que nós tivemos nos últimos anos. Eu não me lembro, com 74 anos que vou fazer agora em abril, não me lembro de ter visto alguém com tanta clareza de democracia. Tanto que ele pede sempre pela liberdade, pela família, pela propriedade privada, por Deus e a pátria. Isso é a visão de um verdadeiro democrata. E aguentou, durante todo o período em que ele esteve na presidência, ataques de mais violentos, mais vergonhosos, mais humilhantes, e com envergadura de um homem íntegro, com Deus no coração, suportou tudo. Até quando Ramagem não pôde chegar à indicação dele, porque não lhe deram o direito constitucional que sempre teve o ministro, o presidente, de indicar o seu chefe da Polícia Federal, diretor-geral da Polícia Federal. Não deram a ele esse direito. Por que razão? Porque se entendia que ele não podia governar o país, porque ele tinha uma visão de direita. Ele tinha uma visão real do que estava acontecendo. E quando ele profetizou o que viria depois dele, se não fosse reconduzido ao governo, nós estamos agora assistindo exatamente o que ele profetizou. E essa coroa do bolo, ou a cereja do bolo, como queiram, foi essa fuga extraordinária numa prisão de segurança máxima lá em Mossoró. Fiquem com Deus. Com essas palavras, eu encerro o programa de hoje.